Muito bom dia. Aqui quem fala é o Tony, eu sou o anfitrião desse canal. O canal Comenta Aí, um canal de opinião, onde eu omito a minha opinião e eu quero ouvir a sua opinião também. Então, por favor, se você tiver algum comentário para fazer sobre esse vídeo, pode colocar aí embaixo que eu vou comentar, vou curtir e vou te responder, beleza? Gente, vamos falar hoje sobre Corinthians e Vasco. Meu Deus, que desastre pro Vasco. Bom, primeiramente, vamos falar com sinceridade, né, e ser bem didático aqui, e dizer que o VAR, não por ter beneficiado o Vasco, mas o VAR ajudou em muito para que a vergonha de ontem não tenha sido maior. Né? O Vasco foi para um jogo contra o Corinthians na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, tomou 5 gols, beleza, 2 foram anulados, eu concordo, mas tomou 5 gols. Isso fala muito sobre a forma como o Vasco tentou jogar ontem, que ao meu ver, né, foi uma forma equivocada e totalmente incoerente. O cara ele chegou no Vasco, chegou no Corinthians e Vasco tentando jogar de igual para igual, sendo que o time que o Vasco apresentou era um time misto, onde eram mais reservas do que titulares, e o Corinthians vinha praticamente completo, né? Beleza, faltou o Garro, né, que tá ali afastado por lesão, o camisa 8 que vem apresentando bom futebol aí no Brasil, mas ainda assim o Corinthians era superior. E fora o contexto do jogo. Qual o contexto? Primeira coisa, o Corinthians estava jogando em casa, né? Jogando em casa, com casa cheia, um campo que ele já conhece, com um time praticamente titular e com um histórico de vitórias, né? De vitórias não, né? Um histórico de não derrotas para o Vasco de quase 2 décadas. Já são 18 anos, né, que o Vasco não ganha em São Paulo, do Corinthians, entendeu? Então, assim, era um contexto super favorável ao Corinthians, que durante o jogo se apresentou muito bem. O Depay, o Yuri Alberto, né, o meio-campo do Corinthians, se apresentou muito bem, chegavam tranquilo na defesa do Vasco, conseguiam trocar passes, conseguiam criar jogadas, e assim, poderiam ter feito, talvez, se forçasse, né, a barra, feito mais gols, além dos gols anulados, e assim, o resultado foi muito positivo para o Corinthians e negativo de forma exagerada para o Vasco, mas eu não culpo esse resultado só pela questão do Corinthians estar numa situação mais confortável naquele momento ali ontem, né, em relação ao Vasco. Eu culpo também pela proposta do Vasco, que foi totalmente assim, foi inimaginável o que aconteceu ontem, você colocar um time misto, mais reserva do que titular, até aí eu não vejo problema, mas você querer jogar de igual para igual contra um Corinthians titular, foi meio que uma estratégia suicida, essa é a verdade, foi a impressão que eu tive do Vasco. Como eu falo sempre aqui, o Vasco tem time com bons jogadores, Coutinho, Nuno, Verratti, os laterais do Vasco também são bons jogadores, só que você não pode apresentar um futebol ou uma proposta de jogo como se você estivesse no campeonato interclasse, cara, sabe? Ah, vamos jogar a vida aqui e tentar ver o que acontece. Não funciona assim. E outra coisa, o Vasco tinha ganhado do Santos em casa de virada, e de repente a derrota de ontem pode afetar o Vasco de uma maneira que impeça um propósito aí de uma boa sequência que existiria para o Vasco se ele tivesse entendido qual que era o jogo, né? Assim, eu vou colocar isso na conta do Carille, entre aspas. Se ele tivesse entendido o contexto do jogo, o que dava para fazer realmente, eu acho que poderia ter tido uma boa sequência. Nem que o Vasco empatasse. Se o Vasco tivesse entrado, jogado mais recuado, entendendo o momento ali que os times estavam vivendo, entendendo que estava com o time reserva, eu acho que faria mais sentido. Isso não é se apequenar, isso é ser estratégico. Como é pensar futebol como estratégia, não como mas se eu me fechar para o Corinthians, não tem nada a ver com isso de se apequenar. Eu acho que time grande precisa pensar em vencer, independente de como vai vencer. Se a melhor estratégia seria ficar recuado e jogar no contra-ataque por uma bola, deveria ter sido essa a estratégia, porque o objetivo do jogo era vencer o jogo e não se sentir pequeno. E assim, eu também não entendi por que os titulares não entraram. O Vasco tem um próximo jogo em São Januário, né, pela Sul-Americana, com um time também bem abaixo do Vasco, mas acho que é o Central Córdoba, né? Depois eu vou ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é o Central Córdoba o próximo jogo do Vasco. E assim, veio de um jogo contra o Melgar, né, no Peru, onde deveria ter ganho o jogo e
deixou empatar o jogo. Beleza que existe todo um desgaste para os jogadores que viajam o ano inteiro. Mas, cara, contra o Corinthians, fora de casa, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileiro também é um campeonato importante. De repente você poderia tentar engatar uma sequência de vitórias ou de bons jogos nesse início de Brasileiro. Seria essencial pro Vasco. Mas parece que o Carille não pensou da mesma forma. E aí aconteceu o que aconteceu. Só para lembrar que em 2 jogos o Vasco tomou 8 gols. Beleza que 2 gols foram anulados pelo VAR, né, que foram 2 gols ontem a favor do Corinthians, mas tomar 8 gols em 2 jogos são muitos gols, entendeu? São 4 gols a cada jogo. E você fez 3 gols nesses 2 jogos. Ou seja, você está com um saldo de gol super negativo. Se a gente parar para pensar assim de forma mais estatística, né? Então, assim, deixa eu ver os próximos jogos do Vasco aqui. Exatamente, ó. Terça-feira, dia 8/4, às 9h30 em São Januário, o Vasco pega o Puerto Cabello. Acho que é Puerto Cabello ou Puerto Cabello, né? Tanto faz. Num jogo em casa, com a sua torcida, um time que ninguém conhece, um time com certeza abaixo do Vasco, você poderia ter poupado nesse jogo. Eu vejo dessa forma, né? Acho que você poderia ter esticado um pouco mais a corda, colocado o Coutinho, o Verratti desde o início do jogo, colocado o Nuno para jogar, o Hugo Moura. O Hugo Moura é excelente volante. Ele deveria ter entrado desde o início do jogo para tentar bater de frente e pelo menos desaquecer o Corinthians, desacelerar o Corinthians nesse início do jogo, que depois todo mundo ficar cansado, o jogo ele tende a ter ficar morno por um tempo, depois ele vai ativando novamente. Mas nem nisso o Carille pensou. E aí entrou e aconteceu o que aconteceu. E assim, vamos ser sinceros também. O camisa 10 do Vasco, esqueci o nome dele agora. O Payet, cara, ele é um jogador bom, mas assim, eu não vejo essa diferença toda que o torcedor vascaíno diz que ele faz, né? Apesar dele ser um camisa 10, apesar dele ter boas jogadas, eu não vejo que ele faz toda essa diferença, sabe? Eu não sei se pode ser uma questão pessoal, mas eu acho que ele poderia ter... Ele pode, né, na verdade, entregar mais pro Vasco. Até pelo preço que ele vale, no salário que ele vale e tudo mais. E deixa eu ver aqui o que tem mais pra gente conversar aqui. Cadê o meu... Vamos lá. Assim, vamos ver como vai ser o comportamento do Vasco nos próximos jogos. Com certeza esse jogo jogou uma pressão em cima do Carille, não só da torcida. Eu vi muitos torcedores reclamando do Carille, dizendo que não entenderam o que ele fez. Na verdade, acho que ninguém entendeu, porque não faz sentido você pegar um time praticamente reserva e querer jogar de igual para igual, levando em consideração o time que está do outro lado. Então, assim, vamos ver aqui. DP não marcava há algum tempo, marcou 2 gols ontem, né? Um foi anulado, mas marcou em cima do Vasco. E assim, a minha conclusão é que o Vasco deveria ter fechado um pouco sim a casinha, sido mais humilde. Eu falo Vasco, mas a gente sabe quem decide isso. E ter feito um jogo contra o Corinthians mais disputado, mas pegando essa estratégia de se fechar um pouco mais, deixar o Corinthians vir jogar a pressão para o Corinthians. Porque que aconteceu? Ontem foi um jogo de espaços dados ao Corinthians pelo Vasco e ele soube aproveitar esse espaço. E o Vasco, na outra partida, não conseguiu implementar a sua jogada, a sua proposta de jogo. Entendeu? Então a gente espera que o Vasco seja... tente, né, recuperar essa sequência no Brasileiro, né? Vou ver qual que é o próximo jogo do Vasco no Brasileiro. E também, assim, vamos ver o que vai acontecer na Sul-Americana, né? Porque o Vasco empatou o primeiro jogo, vai jogar em casa com um time mais ou menos similar ao Melgar. Espero que faça um bom resultado para que poder ter uma sequência, né? Não dá pro Vasco começar mais um ano, cara, sem dar expectativa pro torcedor. O torcedor espera do Vasco, né? Depois que entrou a SAF, depois que chegou o Coutinho, chegaram alguns jogadores, o torcedor espera que esses jogadores eles possam colocar em campo aquilo que a gente pretende ver deles, entendeu? Tanto do Coutinho quanto do Verratti e dos outros jogadores. O próximo jogo do Vasco, também em São Januário, né?
Na verdade, os 3 próximos jogos do Vasco não. O próximo jogo é do Vasco, né? É em São Januário, que é pela Sul-Americana com o Porto Cabello. E o segundo jogo, o segundo próximo jogo do Vasco também em casa, pelo Brasileiro, contra o Sport Recife. Então, assim, sábado, dia 12 de abril, pelo Brasileiro. Então, são 2 jogos com 2 times razoáveis, que eu acho que se o Vasco colocar o que tem de melhor em campo, consegue 2 resultados positivos e traz um pouco mais de esperança para a torcida e ânimo, né? Eu não falo nem de esperança porque futebol é muito louco. Às vezes a gente joga muito bem, o time joga muito bem, né? E no final não consegue, né? Exemplo do Botafogo em 2023, que ficou no final do Brasileiro, no Brasileiro todo praticamente na frente na tabela, mas não conseguiu alcançar o resultado no final. E em 24, quando a gente achou que não ia, aconteceu. Então, eu acho que vitórias assim em jogos pequenos é interessante para que o ânimo da torcida volte e depois a torcida possa transmitir esse ânimo novamente para os jogadores. É o que eu sempre falo, futebol no Brasil é regularidade. Então, assim, quando o Vasco entrou com o time reserva contra o Corinthians, eu temi que essa regularidade fosse quebrada e foi o que aconteceu. Porque você vem de uma vitória, como eu disse, contra o Santos, de 2-1, uma vitória de virada em casa, e você podendo chegar no jogo contra o Corinthians, independente de viagem para a Sul-Americana, e podendo ter um time mais robusto, para de repente conseguir até um empate que seja, mas manter essa sequência de não derrotas no Brasileiro seria essencial. Porque, assim, a partir de agora pode acontecer tudo. Ou pode ser que o Vasco crie forças e volte novamente, ou pode ser que ele comece a entrar numa sequência de derrotas no Brasileiro, ou de empate, né? Porque isso cria clima dentro do clube, isso cria um pouco de desespero do torcedor. Até pelo histórico recente do Vasco, muitos anos aí parada, e sem ter um título expressivo, de repente uma final. Se eu não me engano, foi em 2016, a última final que o Vasco participou, que foi um campeonato carioca contra o Botafogo, entendeu? Então, assim, de lá pra cá são 9 anos sem um título. E assim, pra finalizar, né? Vamos finalizar pra gente poder viver os novos jogos que tem hoje, né? O Vasco nunca tem menos derrotas, menos vitórias contra o Corinthians, tanto em casa quanto fora de casa. Fora os 18 anos que eu citei de vitórias que o Vasco não consegue alcançar vitórias há 18 anos em São Paulo jogando contra o Corinthians. Então, assim, existem vários. Assim, é só você dar uma olhada, cara. Sei lá, dá uma olhada aqui na internet, você acha esses assuntos e você entende que isso tá na cabeça do torcedor vascaíno. Você não pode entrar no jogo contra o Corinthians sem saber disso. Porque a sua estratégia não vai ser pautada nisso, mas é importante você saber desse histórico recente, até para que você possa botar um time mais robusto e que brigue por uma vitória, entendeu? Então, gente, é isso. Ontem o Botafogo ganhou também de 2-0 do Juventude, um resultado tranquilo. O Igor Jesus voltou a fazer gol. Não esperava nada além do que esse resultado, né? O Botafogo já começa a ficar mais próximo da liderança novamente. Deixa eu até ver aqui, ó. Classificação Série A. Classificação Série A. Botafogo está em terceiro, o Corinthians está em primeiro, né? Porque ganhou do Vasco ontem, de 5-0, com 2 gols anulados. Eu gosto de falar isso para entender que o Vasco tomou 5 gols ontem, não foram só 3. E assim, Juventude está em sexto, né? E hoje tem Flamengo e lá no Barradão, né? Flamengo e Vitória. Na verdade, Vitória e Flamengo, né? Lá na Bahia. Eu acho que o Flamengo tem tudo para ganhar, deve entrar com força máxima também. E também tem Fluminense e Bragantino no Maracanã, às 4 horas, né? Ou às 4h30, deixa eu ver aqui. Fluminense e Bragantino, 4 horas no Maracanã, estreia do Renato Gaúcho. Vamos ver como é que vão ser essas partidas aí do Flamengo e do Fluminense. Espero que eles vençam, né? Como eu falei, aqui eu falo sobre futebol carioca. Eu sou flamenguista, mas eu falo sobre o Flamengo, sobre o Fluminense, sobre o Botafogo, sobre o Vasco. E eu sempre vou me colocar no lugar do torcedor. Porque eu sei que, como torcedor, todo torcedor quer que seu time ganhe. Então, óbvio, quando tiver Botafogo e Flamengo, eu vou tentar ser imparcial, o Fluminense e Flamengo, eu vou tentar ser imparcial. Mas em relação, como hoje, né, eu tô falando do Vasco e Corinthians de ontem, eu tento puxar um pouco pro lado do Vasco, porque é o time que tá aqui no Rio. E eu critico baseado naquilo que eu achava que deveria ter sido feito, para que o Vasco conseguisse vitórias. Então,
Essa é a minha mentalidade aqui no canal, beleza? Então a gente vai se falando, nos próximos dias eu tento trazer, tentar falar sobre os jogos de hoje, né? Fluminense e Flamengo. Eu não falei muito sobre o Botafogo e Juventude porque é basicamente muito óbvio. O Botafogo jogando em casa contra um time como o Juventude seria vitória, né? Acho que teve até um gol que foi anulado também, deveria ter sido 3-0, não foi. Mas basicamente é isso. Vamos ver o que vai acontecer nos jogos de hoje, né? Flamengo pega o Vitória lá na Bahia e o Fluminense pega o Bragantino aqui no Maracanã, beleza?